Boa noite, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Você que está em Florianópolis pode nos acompanhar através do canal 4 da NET, a TV Floripa. Para todo o resto do país, basta acessar o nosso portal www.sistemagrisa.com.br. Acesse nosso site, acompanhe o programa de hoje e participe deste bate-papo conosco. Vamos receber então nosso convidado, nosso amigo especial de todas as quintas-feiras, Dr. Pedro Antônio Grisa. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite, Douglas. Estamos aqui para darmos mais uma contribuição para qualificar a vida das pessoas. Então, você comanda as perguntas. Ok, para começar a nossa discussão, Dr. Pedro, quero pedir que o senhor explique um pouco mais sobre uma afirmação que o senhor fez, a de que o ser humano está sempre entre a vida e a morte. Certo. Eu diria que não só o ser humano, como todos os seres vivos que dependem da vida biológica. Do ponto de vista biológico, o ser humano também, desde o dia que é concebido, podemos dizer, está caminhando em direção ao fim da vida. E mesmo que o fim da vida seja lá 130 anos. Mas então, o ser humano, por estar sempre entre a vida e a morte, ele vive muitos momentos de insegurança. Mas quando existe insegurança? Eu constatei que só existe insegurança diante de um perigo. Quando o perigo pode ser real ou imaginário, mas o perigo só é perigo à medida que representa a ameaça remota ou imediata de morte. Então, essa é a questão. É por isso, uma vez, quando eu estudava literatura, eu me impressionava que todos os escritores abordavam o assunto da morte. E alguns com poesias, outros com poesias muito deprimentes, outros com poesias mais animadas, e outros textos de filósofos, de outros pensadores. Então, esse tema, a morte, está presente, por quê? Ela é que indica o fim da vida, do corpo físico. É natural, é da condição humana sentir sempre medo? Porque instintivamente a gente já teme o perigo, né? Isso, é porque na verdade eu digo assim, que nós devemos aprender como seres racionais a ter cuidado. Medo não é preciso ter, porque na verdade basta que a gente tenha cuidados para cuidar de nós, né? Primeiro, todos os cuidados na área da nossa relação com o mundo externo, para que você evite de cair num buraco e bater a cabeça e tal, né? Porque é onde temos que cuidar das regiões do nosso corpo que tem os centros vitais, né? Então, cuidar na alimentação, porque a alimentação interfere sobre o sistema digestivo interfere imediatamente sobre o coração e o cérebro. E eu digo, a nossa cabeça possui a caixa do crânio, dentro do qual está o nosso cérebro, o qual comanda todo o nosso organismo. Então, nós devemos sim ter certos cuidados. Ter receio, ter cuidado, digo sempre, medo é próprio dos bobos e atrapalhados. Cuidado é próprio dos inteligentes e prudentes. Doutor Pedro, qual a relação entre a questão da segurança e da esquizofrenia? Bem, veja, eu digo que há muito tempo, porque quando eu iniciei a atuar como parapsicólogo, muitas pessoas me perguntavam, sim, mas aí através da hipnose, através da regressão, através da reprogramação mental, não dá para ajudar ou acabar com a esquizofrenia? Aí eu, conversando com médicos que entendiam do assunto mais do que aí eu chegava, eles diziam, não, isso não tem cura, a esquizofrenia não tem cura. Só que eu nunca me conformei com essas afirmações de que existem limitações definitivas para o ser humano. Então eu digo, até hoje, eu ainda não estou assim completamente convicto de que eu não posso recuperar minha visão. Por isso estudei muito sobre o corpo humano, também sobre a parte biológica do ser humano, porque o olho é um dos instrumentos mais qualificados do nosso corpo e, portanto, onde todas as atividades orgânicas, elas atingem um grau superior em todos os sentidos. Então, eu até hoje eu digo, não creio que a pessoa tenha que permanecer a vida inteira cega.
Outro aspecto, nunca me conformei também, então, que alguém pudesse ficar eternamente depressivo ou eternamente esquizofrênico durante toda essa vida. Deve existir caminhos. Por quê? Por que a pessoa passou a ter tais comportamentos, ou tais atitudes, ou tais reações diante da vida, se o Criador do Universo dizem que é um ser bom, que Ele nos colocou, que é um Deus de amor, e etc. E se Ele é de fato o Criador do Universo e de todos os seres vivos presentes neste universo, e especialmente no planeta Terra, então seria chamar Deus de estúpido se tivesse criado condições aos seres vivos de inferioridade ou de limitações que não pudessem ser consertadas. Então, eu digo, deve haver um caminho. Então, desde novo, eu busquei encontrar caminho para superar essa limitação visual, que desde os 14 anos fiquei sabendo que eu tinha retinose pigmentária e que não teria cura, segundo o médico que me atendeu. Bem, depois eu fui identificado que eu tinha depressão. E daí também disseram que a depressão não se resolvia. Eu disse, não, aí é demais. E aí então eu fui buscar entender onde começam as inseguranças, onde começam as perturbações, onde começam os distúrbios do ser humano. E aí eu pude perceber que é sempre diante de uma situação difícil, que representa perigo para a pessoa e, consequentemente, ameaça de morte, remota ou imediata. Daí esse perigo gera insegurança. E daí o perigo gera insegurança. Porque o que é insegurança? É simplesmente não saber o que fazer. Então o perigo nos deixa ameaçados. Então, diante de um perigo, nós temos 3 formas de reagir imediatamente. Acho até que já abordei esse tema em programas anteriores, mas não custa reprisar, que são 3 sentimentos que nos alertam automaticamente, avisando que diante de nós existe um perigo. Um é o desânimo diante de um perigo que parece que não sou capaz de superá-lo. O desânimo vai para a tristeza cresce até a angústia, e a angústia paralisa. O sujeito fica parado daí, diante do perigo, porque ele não sabe o que fazer. Outra forma é ficar preocupado diante do perigo. O perigo cresce até o medo, e o medo vai para o pânico, e o pânico faz fugir. Então é afastar-se do perigo para não ser pego pelo perigo, para não morrer. Outra forma de reagir espontaneamente diante de um perigo é dizer, poxa vida, mas esse perigo já apareceu na minha vida, eu quero acabar com ele. Então a forma automática que vem no nosso subconsciente é a raiva, porque a raiva é um impulso para destruir. Então o impulso mais natural é destruir o perigo que me ameaça a minha vida. Quando a raiva não consegue seu objetivo, ela pode ir para 2 direções. Ou soma com o desânimo que vem, e com a tristeza, e cria mágoa. Por que a pessoa fica magoada? Porque não conseguiu, acha que não conseguiu reagir, ou não consegue reagir. Então fica magoada. Quando digo, a raiva é fogo, o fogo fica interno, então a pessoa fica sofrendo por dentro. Ou então parte para o ódio, que daí é ir ao máximo da raiva para usar todos os recursos disponíveis para destruir o inimigo, para destruir o perigo. O senhor costuma falar que essas dores e sofrimentos também têm um lado positivo, elas costumam ser um guia, uma espécie de guia no processo terapêutico? Isso, porque eu digo, a dor é um dos guias mais utilizados pelo médico, que cuida do corpo, da parte biológica. Eu digo, a dor nos fala de que algo no nosso organismo está precisando de atenção especial. Então eu digo, a cabeça, como lá tudo flui em direção ao cérebro, dor de cabeça são várias as causas que levam a ter encefaleia, como diz o médico. Então, a dor de cabeça, ela pode ser proveniente de várias coisas. A coisa mais comum que eu identifiquei, especialmente estudando yoga, onde eu fui buscar recursos para melhorar a qualidade de vida orgânica, quando a dor de cabeça do lado direito, normalmente é problema de sistema digestivo, especialmente
problema do fígado, mas acima de tudo fugiu-me agora, eu estou lembrando do ponto do IN que a gente faz para superar isso. Mas, em todo caso, tem a ver com o sistema digestivo e quando o lado esquerdo é mais sistema nervoso. Por que isso? Eu não tenho explicação biológica mais detalhada, mas eu tenho a constatação, porque a gente na parte do IN, acupuntura, essas coisas, se utiliza pontos. Então, eu pratico do IN desde 82, para mim mesmo e para os meus familiares, e às vezes para as pessoas que me visitam no meu gabinete de orientação parapsicológica, quando o cara diz, eu tenho isso e aquilo, então eu testo lá nos pontos do IN para verificar qual que seria o efeito que está acontecendo de alguma desorganização mental. Porque eu fui constatar que todas as dores, elas têm origem maior, mais profunda, na mente humana. Depois da mente humana vai para o sistema emocional, do sistema emocional para o sistema endócrino, e para o sistema endócrino para o sistema imunológico, e aí, de acordo com o tipo de dor e de acordo com a localização da dor, normalmente, se você bota o dedo numa chapa quente, você tira logo o dedo, porque o dedo está em perigo. Então, só que às vezes temos dores que elas vêm provenientes de outro fator interno. Então, as dores são caminhos para a gente identificar qual que é a dificuldade biológica, que nós também atendemos a parte biológica, organizando a parte mental e até mesmo emocional. Então, e o sofrimento, então se diz que a dor é aviso de que alguma coisa está sendo necessitando de atenção no nosso organismo. E diz a filosofia grega já há mais de 2000 anos que o sofrimento é a dor da alma. Hoje nós entendemos que a alma, que é na verdade o subconsciente já recebeu vários nomes, porque ele também exerce vários papéis, então ele atua sobre vários aspectos do nosso corpo e da nossa vida. Então, mas os gregos falavam isso. O sofrimento é a dor da alma. Portanto, o sofrimento é alerta avisando que você está fazendo um uso inadequado do seu subconsciente, da sua atividade mental principal, que é aquela que desencadeia os resultados na nossa vida, que é o subconsciente. Ok. Agora vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano. Não saia daí, até já. A Lipap, Livraria de Parapsicologia e Desenvolvimento Humano, apresenta a vocês os CDs de programação e reprogramação mental, através de técnicas desenvolvidas pelo Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, o IPAP. Você descobrirá meios de emagrecer, recuperar a autoestima, se livrar da depressão e muitos outros problemas que atormentam nossa vida moderna. Acesse agora mesmo nossa loja virtual www.lipap.com.br e descubra um produto perfeito para melhorar a sua vida. O IPAP, Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, convida vocês a conhecerem os cursos de formação do parapsicólogo clínico e terapeuta do Sistema Grisa, CAOP e CEOP. Nova turma em 2013. Aproveite e faça sua matrícula até o dia 1º de março de 2013. Ligue agora. Código 48 3222 0844 ou acesse www.ipap.com.br. Dr. Pedro Antônio Grisa é pioneiro no ramo da parapsicologia clínica e científica. Autor de dezenas de livros, hoje ele é referência mundial no assunto. E através de suas obras você aprenderá mais sobre o funcionamento da mente humana e descobrirá meios de resolver os problemas que atormentam sua vida. Acesse agora a nossa loja virtual e conheça nossos produtos. Você também pode esclarecer suas dúvidas através do telefone. Ligue 3222 1819 ou 3223 7355.
Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. No último bloco falamos muito sobre as dores que podem servir de guias no processo terapêutico. E agora eu pergunto para o Dr. Pedro continuar falando sobre isso para a gente, como que pode-se resolver esses problemas identificados através da dor. Da dor e do sofrimento, né? Então, veja, de acordo com o sintoma, de acordo com aquilo que a pessoa sente, que sintoma vem de sentir, né? Então, o que acontece? Você pode, com a experiência do tempo, você vai descobrindo. Eu, como pratiquei yoga, Hatha Yoga, então eu aprendi a ler as reações do meu organismo todo. Dificilmente eu vou ao médico por qualquer motivo, porque eu já sei identificar de onde vem aquela minha dificuldade, eu já tenho as técnicas como superar. Então, veja, por exemplo, se você tem dor de cabeça, especialmente se é classificada como enxaqueca, a primeira coisa a ser observada é ver se o seu intestino funciona bem. Porque eu sofri de prisão de ventre e eu tinha péssimas, horríveis enxaquecas, né? Quando eu descobri que era esse o processo, eu fui encontrar métodos e técnicas para resolver esse problema. Mas depois eu fui descobrir que o problema da prisão de ventre é muito mais emocional que orgânico. Não tem tanto a ver com a alimentação quanto com a emoção. E aí eu fui perceber que todas as pessoas que nascem, tiveram ameaça de aborto durante a gestação, vão ter a tendência de ter problema de retenção de fezes, que é chamado. E daí a retenção de fezes, lá no intestino grosso, no materno reto, elas lá fermentam. Delas produzem gases que vão para o intestino delgado, e esses gases cheios de toxinas são lançados no sangue, e daí vem toda a perturbação no sistema orgânico, desde o rim, coração, cérebro, tudo passa a ser afetado, outros órgãos internos também, por essa poluição sanguínea, feita por essas como se disse, essas toxinas que são lançadas no sangue porque as fezes fermentaram lá no intestino grosso. Aí eu digo, quando você assenta no vaso e as fezes saem fedidas, é porque não estão bem. O seu organismo está atrasando o processo digestivo. Onde está o atraso? Então, você percebeu o quê? Que a emoção que fez a mãe segurar os músculos do baixo ventre para o neném não sair mais depressa, para segurar a vida do filho, fica no subconsciente do bebê, como se ele tivesse que segurar os músculos do baixo ventre, que são os mesmos músculos que a mulher usa para dar à luz, são os mesmos músculos que nós usamos para evacuar, todas as pessoas usam para evacuar. Então, a criança, o subconsciente nosso, no seu mecanismo automático, ele retém as fezes como se ele estivesse retendo a vida. Só que daí o consciente, nós temos que perceber que isso um dia foi importante, mas agora não precisa mais. Agora, soltar os músculos do baixo ventre na hora certa para evacuar plenamente é vida e vitalidade, e não ameaça de morte, como seria se o neném nascesse antes do tempo, quando estava sendo gerado. Ok, doutor Pedro, uma outra afirmação que o senhor fez muito interessante é de que o ser humano, como ser vivo, sintetiza em si todas as outras necessidades e capacidades dos demais seres vivos. Veja, já se identificou que o ser humano possui todos os componentes bioquímicos da natureza, não só dos seres vivos, mas então nós sintetizamos todas as necessidades que os outros seres vivos têm. Se você observar, o ser humano, se usar menos açúcar pouco demais, pode dar até problema de falta de energia no organismo. Se ele não comer carnes ou não comer outros elementos que substituem a qualidade da carne vermelha, por exemplo, porque a decomposição da carne vermelha dentro do nosso organismo é que produz a vitamina B12. Então, se ele não usa outro produto de alimentação que produz a vitamina B12,
ele vai ficar amarelo, vai ficar pálido, como muitos eu observei no tempo que eu comecei a estudar isso, que muitos vegetarianos eram pálidos ou até amarelados. Por quê? Porque faltava oxigênio no sangue. Porque se não tem oxigênio, não queima os alimentos que precisam se transformar em combustível para fazer o calor do nosso corpo, fazer a dinâmica, e aí depois a pessoa começa a ter até problemas mentais. Por quê? A pessoa que não tem oxigênio suficiente no organismo, porque não produz a vitamina B12, o que acontece? Ela vai ter dificuldade de pensar de forma mais prática, mais efetiva, para garantir a sobrevivência dele e dos elementos da sua família. Então começa a ter aquelas ideias lunáticas, a dizer, eu digo, porque o fantasma agradável é sedutor, e tem a tendência de alienar. Então a pessoa passa a ter ideias mirabolantes e como se fossem ideias espirituais, e na verdade são ideias marginais que levam o sujeito a fugir da vida. Então isso tudo da busca dos bens necessários. Então tudo isso nós temos, todas as necessidades, desde as necessidades do mosquito, passando por todos os outros seres vivos, até o elefante ou até as grandes árvores. Perfeito. Porém, também os seres vivos ainda possuem todas as fragilidades e as capacidades desses demais seres vivos, né? Isso, o ser humano tem todas as fragilidades e todas as capacidades dos outros seres vivos. Se um cachorro é capaz de correr tantos quilômetros por hora, o ser humano é capaz também. É só treinar. Então, assim, nós temos a capacidade de fazer tudo o que os outros animais fazem. Mas, então, as capacidades nossas são... o ser humano pode desenvolver todas as capacidades dos outros animais. Basta ver que antigamente se achava assim que dar salto de uma determinada altura é só próprio de alguns animais. Só que agora a gente sabe que os atletas fazem saltos maravilhosos. E assim também vencem outros limites que antes eram considerados impossíveis para o ser humano. Outra coisa, mas também tem as capacidades que os outros animais possuem. Então, o ser humano, por exemplo, ele tem uma capacidade de transporte, de carregar coisas, que parecia impossível. Só que é só treinar. É só treinar. Então, por exemplo, eu te lembro de uma historinha de um Far West, de um fazendeiro do Far West americano, que ele teve que cuidar de um bezerro quando nasceu. E ele tinha que carregar o bezerro de um determinado lugar para outro, desde recém-nascido. E ele foi levando todos os dias o bezerro daquele lugar para o outro. E o bezerro foi crescendo. Quando o bezerro já era um touro forte, de 300 quilos, ele continuava levando. Por quê? Porque ele treinou e para ele era carregar sempre o mesmo bicho. Sim. E não se deu conta que o bicho aumentou de peso tanto assim. Então isso mostra, são demonstrações de quanto o ser humano é capaz. Mas o ser humano tem uma capacidade a mais, que é o poder mental. Que esse é o assunto para o programa da semana que vem. Tá bom. Então nós temos aí essa capacidade, que é a nova capacidade que a parapsicologia identifica com mais profundidade e que outros estudos inicialmente. Agora nós temos as nossas companheiras que estão nos ajudando e confirmando muitas descobertas que a parapsicologia já havia feito, que são as neurociências. O senhor pode dar um exemplo dessas descobertas? Por exemplo, a neurociência agora diz que o que você pensa antes de dormir são essas ideias, são esses pensamentos, são essas informações que entram no nosso cérebro, que vão organizar os arquivos mentais durante o sono. Então, o sono sempre foi visto como algo misterioso, por isso o sono foi muito estudado por nós parapsicólogos e por todos os parapsicólogos do mundo. Eu digo por quê? Porque era visto até como se fosse a vinda de um ser espiritual que nos informava durante a noite. Então, quando se foi perceber que todas são informações que nós podemos receber durante a noite, e aí também outra conclusão.
que a gente pode aprofundar na semana que vem, então, é que é a questão todas as religiões que eu estudei, todas as igrejas que eu estudei, ensinam as pessoas a orar, rezar, meditar, pensar em Deus antes de dormir. Então, se você reza antes de dormir, o que significa? Que você se coloca próximo de Deus e confia nele e vai dormir confiando que você vai ser não só protegido, como pode também confiar que seu organismo vai adquirir uma qualidade de vida melhor durante o sono, porque você vai descansar e o sistema digestivo pode processar elementos com mais qualificação, e assim então você pode durante o sono também qualificar as suas atividades mentais, os sonhos usados como processo terapêutico também. Então, compreender o sonho é você entender alguma coisa que está acontecendo com você. Ok, então, Dr. Pedro, o programa de hoje está chegando ao fim, mas você de casa pode aprender muito mais sobre parapsicologia e o Sistema Grisa em nosso portal na internet. Acesse www.sistemagrisa.com.br. O programa de hoje reprisa neste próximo sábado e segunda-feira, às 20 horas, aqui na TV Floripa. Quinta-feira que vem, às 21h, nos encontramos aqui novamente para mais um episódio inédito do programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Boa noite e até a semana que vem.